Oi! Nosso papo de hoje é sobre Enneagrama, um dos meus temas favoritos. Eu sou a Alessandra Tavares, coach e fundadora da Elune, onde a gente desenvolve pessoas utilizando as mais diversas técnicas, dentre elas o Enneagrama. E eu queria contar um pouquinho para vocês como o Enneagrama pode ser uma ferramenta muito completa, complexa, profunda, para ajudar as pessoas no desenvolvimento até do seu nível espiritual. A gente costuma dizer que o ser humano, ele tem várias camadas, né? A gente tem várias camadas que a gente vai colocando em torno da gente. Então, se a gente puder imaginar, assim, a gente nasceu com um núcleo, que a gente pode chamar de essência, onde a gente tem pensamentos e sentimentos que são mais conectados com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, com a nossa função primordial enquanto ser humano. E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, para a gente crescer, desenvolver uma personalidade, se tornar um humano, o que acontece? A gente desenvolve uma segunda camada, que é a camada da personalidade. Nessa camada, a gente usa algumas máscaras, ou seja, a gente começa a representar alguns tipos de personagem que são diferentes daquilo que a gente tem dentro da nossa essência, que é justamente para que ninguém consiga chegar lá no fundo e machucar aquilo que é tão sagrado. E o que a gente costuma dizer é assim, o que a gente representa na nossa personalidade, na camada mais externa, é o oposto do que a gente tem na nossa essência. Então vamos pensar assim, sabe aquela pessoa que parece, né, nos comportamentos dela, que tem super autoestima, que se acha, talvez no fundo é porque dentro dela, na essência dela, seja o oposto. E ela escolheu de alguma maneira essa estratégia, ou ela usou essa estratégia, que era para se proteger desse mundo, para não chegar perto do que é muito mais real e do que machuca muito mais ela, que está na essência dela. Que talvez a autoestima não seja tão alta assim, né? Talvez seja justamente o contrário. Então essa é a nossa segunda camada, que é a camada de personalidade. Nela a gente tem pensamentos, a gente tem emoções, a gente tem sentimentos e a gente tem os comportamentos que são gerados por essas emoções, esses sentimentos e esses pensamentos. Ou seja, sabe o conceito de crença limitante? Aquela coisinha que fica na nossa cabeça, que fica aqui e que na hora que a gente vai ver, a gente tomou decisão e fez tudo por conta daquela crença sem nem se dar conta? Ou daquela emoção que toma conta da gente em determinados momentos, a gente acaba agindo em função daquela emoção? Então, tudo isso faz parte da nossa segunda camada, que é a nossa camada de personalidade, que é onde a gente acredita que está decidindo, a gente entende que tem a decisão nas nossas mãos, a gente até planeja, mas na hora do vamos ver, a gente está sendo controlado por sentimentos, pensamentos e emoções e a gente nem tem ideia disso. E por último, a camada mais externa, que é a camada só de comportamento, é a camada que a gente reage ao mundo. Sabe aquela coisa, tipo arco reflexo? Eu coloquei a mão, eu tiro a mão rapidinho porque tá quente, eu vou me queimar? Não tem pensamento, não tem emoção. Eu nem cheguei a sentir propriamente um calor mais intenso na minha mão. Mas eu tiro para evitar que alguma coisa ruim aconteça, para ter a minha vida preservada em segurança. Essa é a nossa camada mais externa. Essa é a camada instintiva. É a camada onde os nossos instintos estão guardados. E aí a gente tem um outro olhar para a realidade de acordo com como eu tenho um instinto mais forte do que outro. Eu tenho uma tendência a olhar o mundo mais por esse viés. Então, se eu tenho um instinto, por exemplo, de autopreservação mais forte, eu costumo ver perigo onde não tem. E eu começo a reagir a esse mundo de acordo com o que eu estou percebendo dele e não com a realidade. No Enneagrama, a gente pode trabalhar desde a camada mais externa, a camada intermediária, até chegar na camada mais profunda. E é por isso que ele é uma metodologia que é tão completa, a ponto da gente falar assim... no Enneagrama a gente não consegue dizer que a pessoa vai ser um profissional melhor, que ela vai ter um cargo onde ela vai ser mais compatível. Não existe um profissional melhor se não tiver um ser humano melhor. É isso que está por trás do que a gente trabalha com o Enneagrama. E por isso que a gente fala de crescimento pessoal, crescimento profissional e crescimento espiritual, como um ser só, né, que tem que ser mais completo aí para a vida, para ser melhor para todo mundo. Espero que você tenha gostado desse material. A gente tem muita coisa sobre Enneagrama. Se você tiver interesse, entra no nosso site ou na nossa página no Facebook, você vai encontrar muita coisa legal lá. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.